As ruas ganham cor, os cavaleiros desfilam e a tradição se mantém viva. Estamos falando das cavalhadas. Essa é uma tradição que vem lá da Europa, mais precisamente da Península Ibérica, região onde ficam Portugal e a Espanha. As cavalhadas têm origem nos antigos torneios medievais, onde os cavaleiros encenavam batalhas entre os cristãos europeus e os mouros. Mouros é um termo na época que era usado para se referir aos povos muçulmanos. O enredo é inspirado no livro Carlos Magno e os 12 Pares de França, que conta as aventuras do imperador Carlos Magno, um dos grandes defensores do cristianismo na Europa medieval. E como essa tradição veio parar no Brasil? As cavalhadas chegam no Brasil por volta do século XVII, pelo menos é o que se tem o primeiro registro. Então, elas são trazidas pelos padres jesuítas, que é da congregação jesuítas, e eles usam do teatro para catequese. Então, o teatro, durante todo o período histórico da igreja, serviu para catequização. Então, era uma forma lúdica de se contar sobre como aquele povo foi evangelizado. Então, enfim, sobre os mouros, como eram chamados os povos que viviam ali no Oriente Médio pela Europa. E aí, então, eles vêm para o Brasil e se torna, então, o maior teatro equestre do mundo, ou seja, o maior teatro que se usa cavalos e a céu aberto é as cavalhadas. Viram? Os portugueses trouxeram essa tradição para o nosso Brasil, onde as cavalhadas passaram a ser usadas para catequizar com o apoio dos jesuítas e da coroa portuguesa. Há indícios das cavalhadas no Brasil desde o século XVII. Elas acontecem em diversas regiões do país. Mas foi em Goiás que essa tradição se enraizou com mais força. Hoje são mais de 15 cidades goianas que recriam essa festa popular. Então eles chegam aqui, sobretudo em Goiás, que foi um dos primeiros lugares onde eles vão usar dessa forma de catequizar. E aí eles criam esse teatro e para contar essa história desse rei que ele é, enfim, rendido e convertido ao cristianismo. Então, os jesuítas eles vão falar disso de uma forma de teatro, dessa encenação. As cavalhadas de Pirinópolis, chamada também de Piri, você conhece? Se destacam como uma das mais famosas do Brasil. É o ritual que dura 3 dias e reúne músicas, cavalos, coreografias, diálogos, trajes coloridos e muito mais. Os personagens são os cavaleiros que de um lado vestem de azul, como os cristãos, e de outro lado, em vermelho, os mouros. Cada grupo é comandado por um rei, formado de príncipes, generais e outros membros da corte. Um destaque das cavalhadas de Pirinópolis são os mascarados, ou os curucucus, representando o povo, que desfilam a cavalo com roupas coloridas e máscaras que escondem a sua identidade, trazendo alegria, festa e brincadeiras juntamente com as danças. E você sabe quais são os tipos de mascarados que existem? Então, a figura dos mascarados, ela evoluiu dessa forma. Então, se você tem ali no início a participação deles mais tímida, com essas roupas que eram feitas ali dentro das casas, com as máscaras que eram produzidas por eles mesmos. E aí depois essa participação vai evoluindo. Tem cidades que eles ainda andam a cavalo, outras cidades eles vão arrumando outros meios de condução. Então tem cidades que usam carros mais velhos para andar, outras usam carretas de som. Essas coisas vão sendo modificadas e a tradição ela vai sendo renovada a cada ano. As cavalhadas de Goiás, hoje são mais ou menos 20 cidades que têm as cavalhadas, e cada cidade tem sua especificidade. Elas pensam diferente, elas vivem a sua cultura de forma
única. Então, assim, as cavalhadas mais antigas, que é a de Pirenópolis e Lusiânia, sobretudo a de Pirenópolis, que é a mais tradicional e é mais difundida para fora do estado, ainda se usa muito as máscaras de papel machê, que são chamados curucucus, que são aqueles bois. Mas se usam máscaras de pano, se usa muito ainda as roupas de chitão, de chita, que são também, que remete lá desde o início da origem desses mascarados. Porque é interessante pensar que os mascarados, eles estão na festa como símbolo da participação do povo. Numa forma catequética, esses mascarados, eles representam também os espíritos dos soldados que morreram em combate. Então, eles estão ali por alguns motivos. E aí, até um tempo atrás, o povo, sobretudo as pessoas pobres, não poderiam participar da cavalhada. Só os ricos que eram cavaleiros, enfim, tinha essa elite que separava. Então, os mascarados, eles se vestiam, as pessoas se vestiam com roupas que cobriam o corpo e botavam máscaras, e para que eles não fossem reconhecidos em um dos dias. Então foi aí que o povo começa a participar. As cavalhadas unem religiosidade, cultura e valorização do patrimônio imaterial do Estado. Então tem essa coisa da religião, que é muito forte, mas tem também a paixão. E aí você vai vendo essa paixão nas pessoas que de qualquer outra forma estão envolvidas na festa. Dos cavaleiros que passam 12 meses se preparando, que dá alimento para esse cavalo, que bordam as roupas. As roupas são geralmente bordadas pelas mulheres desses cavaleiros. Então você tem uma tradição familiar, você tem uma organização familiar, eles se comunicam e se vivem como família. Tem a cidade que se prepara para essa festa, que vive isso. Algumas cidades, o turismo nessa época é mais forte, então a cidade é envolvida nisso. E eu acho as cavalhadas, como quem viveu e conhece desde que nasceu as cavalhadas, uma das melhores festas, assim, da minha cidade é a melhor festa. A cidade em branco e que balança um lenço. Então, assim, a tradição em si é muito forte lá dentro. Quem é de Palmeiras, por exemplo, que é a minha realidade, é apaixonado pelas cavalhadas. Além disso, ajuda a movimentar o turismo, fortalecendo a economia das cidades onde acontecem, assim como a procissão do fogaréu. Mas isso a gente deixa para o próximo episódio. Até lá!